da Rose. Arthur, você é de... Hã? Não tem sobrenome aqui. Não, Não, eu sou o Arthur da Rose. Ah, o Arthur da Rose. E a Laura do Topete. É que a Kate convidou um pessoal de Charqueada e tem uma que chama Laura, outra que chama Arthur. Tudo bom, mãe? Joia? Minha mãe esqueceu do meu H. Aí coincidiu aí os nomes, né? Mas pelo que eu vi aqui, eles não entraram, não. Vou esperar mais um minutinho aí, a gente já começa. Gente, hoje é a nossa última aula do primeiro semestre. Olha que beleza. Semana que vem tem férias do Classe A. Hã? É que semana que vem nós não teremos o Classe A, o mês de julho não. É férias das aulas nossas aqui, tá? Voltamos em agosto aí, primeira semana, primeira terça-feira de agosto, a gente volta com o Classe A, mesmo horário, dando continuidade aí ao que nós temos estudado já. Enquanto o pessoal entra aí, só vou dar aqui para vocês um resumo do que a gente já estudou dentro da carta de 1 aos Coríntios. No capítulo 1 nós já vimos aí... No capítulo 1 nós já vimos aí o problema que havia na igreja do partidarismo, ou também o que a gente pode chamar de culto, a personificação, né, a personalidades que acontecia. Bem dizer, eram 4 partidos diferentes, né, os que tendiam para o lado de Pedro, os que tendiam para o lado de Apolo, os que tendiam para o lado de Paulo e os que tendiam para o lado de Jesus, né? Então a igreja estava dividida em 4 partidos de preferencialismo, aí o que Paulo vai chegar junto deles e vai tratar isso até o início do capítulo 3. No capítulo 3, Paulo vai tratar da maturidade. Estou coçando o ouvido aqui, mas tem que tirar o fone. No capítulo 3, Paulo vai trabalhar acerca da falta de maturidade cristã do povo de 1 Coríntios. No capítulo 4 ao 7, Paulo vai trabalhar as questões da imoralidade que havia na igreja, e os próprios cristãos da igreja sendo complacentes com determinado tipo de postura ali imoral, né? Ele vai tratar de um incesto que ele aconteceu, ele vai tratar da imoralidade como um todo, né? E depois no capítulo, isso vai discorrer do capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 7 ele vai responder uma questão sobre casamento, né? E depois, no capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo vai responder algumas questões entre conhecimento versus amor e a liberdade versus a consciência, no sentido de que tudo me é lícito fazer, né? Estando, claro, né, em Cristo Jesus. Porém, nem tudo eu devo fazer que não viole a consciência do mais fraco na fé. Então, por isso que o cristianismo é um convite diário à abnegação, à renúncia de si próprio. Até hoje eu dava aula sobre o senhorio de Cristo, uma doutrina cristã aí, às vezes deixada para trás por muitos. O senhorio de Cristo já implica isso, né? Nós confessamos Jesus, biblicamente falando, como Senhor, está lá em Romanos 10, 9, né? E, consequentemente, somos salvos. A questão é se, de fato, essa verdade se aplica a nós, uma vez que Cristo ele fala que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, ele não pode ser meu discípulo. Então, Paulo, no capítulo 8, 9 e 10, ele vai trabalhar a importância dessa questão. Eu posso, mas não farei, para não violar a consciência daquele que é um comigo, daquele que é meu irmão, e talvez possa ser um grande problema para ele aquilo que eu me permita fazer. Então, há esse equilíbrio que Paulo traz na igreja. Tá? E hoje nós vamos começar a trabalhar o capítulo 11, né? O capítulo 11 até o capítulo 14,
Paulo vai trabalhar as atividades cultuais dos coríntios, como é que estava acontecendo a coisa, a dinâmica da coisa, e Paulo vai trazer algumas exortações à igreja de Coríntios por causa de alguns costumes, né, que sendo estavam tomando lugar de princípios, né? Ou seja, isso é perigoso, né? Então, Paulo vai trazer alguns aspectos importantes aí para a gente pensar um pouquinho hoje. Tá joia? Muito bem. Boa noite para quem está chegando agora aí. Que Deus abençoe. Só estava dando aqui um breve resumo do que já vimos. E vamos dar continuidade, então, aqui ao capítulo 11. Já convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Do capítulo 11 ao capítulo 14, então, Paulo vai tratar das questões cultuais da igreja dos Coríntios, tá? Deixa eu ticar aqui na minha, que já foi visto. Quem sabe ano que vem, né? Coríntios também não vire livro, né? Quem sabe? Vamos lá. Eu ainda preciso terminar o de Jonas e o de Colossenses. Vou ver se eu consigo trabalhar um pouco nas férias nesses dois livros aí. O de Jonas está me dando trabalho demais, vai ficar um pouco extenso, né? Tem que trabalhar nele. Muito bem, gente. 1 Coríntios, nós vamos começar a leitura um pouco antes, tá? No capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Acompanhe aí comigo na sua leitura, por favor. Não vos torneis motivos de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem a igreja de Deus. Então, dentro daquele diálogo de liberdade versus consciência, conhecimento versus amor, Paulo resume aqui para que nós, como cristãos, não sejamos tropeço para os gregos, gentios, né? Nem para os judeus, que ainda precisavam crer em Jesus Cristo, e nem mesmo para a igreja, para os que são família conosco. Versículo 33. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, a vida de Paulo era nutrida por uma abnegação e um sentimento de que para que o outro seja salvo. Então, ele procurava o tempo todo pensar acerca do senhorio de Cristo em sua vida e expressar Cristo o tempo todo, seja em suas palavras, em suas atitudes e na vida relacional com judeus, gentios e a própria igreja. Paulo estava sempre diante de judeus, uma vez que ele era judeu, que ele era fariseu, que ele era mestre, né, na doutrina judaica, na tradição judaica, mas também pregava aos gentios, viajando por vários lugares, remotos até para a época, né, longínquos, pregando o evangelho, e também discipulava e ensinava a igreja. Então, Paulo fazia de tudo, negando-se a si mesmo, para abençoar os que estavam ao seu redor. E agora sim ele inicia o capítulo 11, pensando, então, e concluindo essa ideia do capítulo 10, ele diz assim: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é um convite para imitar a vida de Paulo em si, mas ao Cristo, né, que ele busca viver, mas ao Cristo para quem ele vive. Paulo está convidando os irmãos de Coríntios a olharem para Cristo, assim como ele, Paulo, tem seguido a Cristo, certo? Bom, agora Paulo vai começar a responder uma outra pergunta, e essas perguntas nós não temos muito bem o contexto delas, né? Assim como ele inicia o capítulo 7, para falar do casamento, e aqui ele vai iniciar uma outra resposta, referindo-se a alguns costumes, tradições, né? E que esses costumes e tradições poderiam estar interferindo
na ordem cultual. Então, ele vai começar aqui no versículo 2 do capítulo 11. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrais de mim e vos tens apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Ou seja, apesar de todos os problemas na igreja de Corinto, os irmãos, em sua grande maioria, estavam ali apegados, né, ao que Paulo estava transmitindo como tradição escrita e oral aos coríntios, porque ainda o Novo Testamento está sendo escrito, o Novo Testamento está sendo formado. É nesse sentido que então Paulo está ensinando, escrevendo as cartas que hoje para nós, né, se tornam a própria revelação de Cristo, porque a revelação já foi toda escrita, a revelação foi toda registrada, né, com o término ali, né, do Apocalipse, fecha-se o cânon e a Bíblia está pronta como revelação de Deus para nós. Até aqui, Paulo ainda estava escrevendo, Paulo ainda estava registrando, né, Paulo ainda estava transferindo de maneira oral as doutrinas que o próprio Cristo deu a ele, como ele conta em Gálatas, no capítulo 2, como nós vemos ali em Atos, no capítulo 9, né? Enfim, ele foi o apóstolo escolhido fora de tempo, né? E o próprio Cristo ali, naquele tempo em que ele passou na Arábia, né? O Espírito Santo esteve ensinando ele. Então, ele diz aqui no versículo 3, todavia, né? Quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que, se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que, se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas, se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto cultural que Paulo traz aqui para a resolução, embora não pareça muito um ponto cultural, né? Um item cultural aqui que Paulo vai tratar, né? Bom, aqui nós precisamos compreender algumas coisas importantes. A primeira coisa que nós precisamos entender é separar princípio, doutrina, né, de cultura. Né? É o que está implícito no princípio é que nos vale, e não a cultura. Nós precisamos, um outro ponto, entender que a cultura, ela passa, mas o princípio, ele é eterno. Esse é um ponto importante que nós precisamos compreender para fazermos uma hermenêutica, né, uma exegese desse capítulo. Hermenêutica e exegese consistem em uma boa interpretação do texto em si e que ele tenha harmonia com toda a escritura, tá bom? Bom, esse é um ponto importante. Vamos lá agora para o texto propriamente dito. Note, irmãos, que
a partir de Paulo ter elogiado a igreja dos Coríntios por perseverarem, apesar de todas as falhas, estarem perseverando nos ensinamentos de Paulo, este princípio cultual que Paulo vai tratar aqui, ele fere o costume das igrejas de Deus. Tá? Então, ele atrapalha o culto que é dado a Deus, se eles não discernirem o que Paulo quer traduzir aqui para eles, ensiná-los, né? Bom, o ponto principal aqui que nós precisamos entender, do capítulo 11, versículo 2, até o verso de número 3 aqui, ele diz assim, vou repetir, eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tende apegado com firmeza as tradições que vos entreguei. Todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. O primeiro ponto que Paulo vai tratar aqui no texto, especificamente, o patriota, ele vem aqui, ele abre a porta na curiosidade dele e vai embora. O primeiro ponto que Paulo vai tratar aqui no texto, acerca dessa diferença que está havendo entre mulher e homem aqui na igreja. Hoje eu falei um pouquinho oh meu Deus, no culto de oração, o ponto da Trindade e a divisão da Trindade, nesse estudo da Trindade. A Trindade é estudar as três pessoas da divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos estudá-la de duas formas. A primeira forma é a Trindade ontológica. Hoje o pessoal que foi no culto da oração vai lembrar disso. A Trindade ontológica significa estudar a essência, significa estudar o ser de Deus, os atributos de Deus, e que Pai, Filho e Espírito Santo são consubstancialmente iguais, unidos com os mesmos atributos de soberania, eternidade, presciência, enfim, soberania e todos os atributos que compreendem somente a Deus. As três pessoas da Trindade, né, existem nesses aspectos, né? E todos esses atributos se aplicam a todas elas. Então, quando nós falamos de Trindade ontológica, nós estamos trabalhando o ser de Deus, a essência, né, de Deus. Então, Paulo aqui ele cita a Trindade, muito embora a terceira pessoa aqui não apareça, mas ele trabalha aqui não propriamente o conceito ontológico, mas um outro conceito da Trindade que nós chamamos de Trindade econômica na teologia. O que é isso? Significa compreender as três pessoas da Trindade em suas funções diferenciadas. Em funções, elas são diferenciadas. Deus, ele trabalha no Antigo Testamento apontando para a manifestação em carne, que é Cristo. Cristo, no Novo Testamento, ele faz nascer a igreja e entrega a igreja aos cuidados do Deus Espírito Santo, né? E ele vai ser reconduzido, né, à glória com o Pai. Então, cada um em sua função, em seu tempo, em sua missão específica. Isso não os torna desiguais em poder, em soberania, em ser, apenas em função. A partir desse raciocínio, então, Paulo vai dizer assim, ó, todavia, versículo 3, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então, assim como ele faz essa análise da Trindade e sua função diferenciada, assim também homem e mulher têm suas funções diferenciadas na igreja. Na igreja, tá? Então, a partir daí, ele começa a discorrer melhor sobre o assunto. Ele deu uma ideia das funções na pessoa da Trindade, para então trabalhar as funções, né, de homem e mulher na igreja. Agora sim, ele vai entrar nesse contexto,
Esse é o primeiro argumento, tá? O primeiro argumento, então, é o argumento da Trindade. A Trindade ontológica e a Trindade econômica, que se resumem aqui no primeiro argumento, o argumento teológico, né? Paulo faz uma análise teológica da Trindade, a função da Trindade, que Cristo é o cabeça do homem, Deus é o cabeça de Cristo, no sentido que Deus enviou o seu Filho para a missão de nos salvar. Tá? Então, ali, Jesus ele diz assim: faça-se a vontade do meu Pai. Ele está debaixo da missão, né, do Pai, enquanto aqui na terra trabalhando a questão de salvação. Depois dessa análise de funções, ele reporta-se para o homem e mulher na igreja, que cada um tem a sua função. Muito embora, como ele cita mais adiante, no versículo 11, que o homem não é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Assim como, né, a Trindade convive em si mesma num relacionamento eterno, né, homem e mulher dependem um do outro. Essa dependência, né, é bíblica, assim também como a função de cada um diante de Deus é bíblica e é diferente. Aí ele vai entrar aqui no versículo de número 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a cabeça, mas desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora e profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. A partir do verso 4, agora que ele já trouxe o primeiro argumento, que é teológico, ele entra agora num segundo argumento, que é o argumento da criação. Da criação. Ele vai se estender um pouquinho mais. Portanto, versículo 6, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte o cabelo, né? Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Então aqui ele parte para o argumento criacional, ou criacionista, ou o argumento da criação. Deus fez primeiro o homem, depois Deus deu a primeira anestesia do homem, né? O homem, Deus colocou o homem para dormir, anestesiou o homem para fazer a primeira cirurgia ali, da onde nasce a mulher. Então a mulher é proveniente do homem, o homem, né, proveniente de Deus, a mulher proveniente do homem, né, das costelas aí, vamos dizer assim, né, que do homem ela foi criada. Então ele parte do argumento criacional agora, o criacionista, o argumento da criação. Primeiro, teológico, o segundo, criacional. Então, diante disso, é para o homem vergonha se ele cobrir a sua cabeça na hora de orar, tá? Nós já vamos entender isso, que é um outro argumento. Já para a mulher, é vergonhoso descobrir a cabeça na hora de orar. Então, a partir daqui, nós vamos compreender aí um terceiro argumento, tá? Um terceiro argumento, está falando das diferenças. O homem foi criado primeiro, a mulher foi criada a mulher foi criada através do homem, né? Da essência do homem. Deus cria o homem, depois cria a mulher, tirando-a do próprio homem, tá bom? Então, está falando de diferença de funções, de diferença de hierárquica, tá bom? Muito bem, agora ele vai trabalhar um outro argumento aí, para que a gente possa discorrer melhor do assunto, que é o argumento cultural. Bom, o que é esse argumento cultural? Bom, aqui, irmãos, nós temos uma cultura, as mulheres do Oriente em geral, até o dia de hoje, né, elas são preservadas, né, em sua beleza, em sua característica moral, em sua característica de conduta, né, elas são valorizadas por aquilo que elas se cobrem, pelas vestes que a cobrem.
Isso determina que esta mulher, ela não vive independente de ninguém, mas ela, quando se cobre, ela está ligada à autoridade de um homem, do seu marido ou do seu pai antes de casar. Ela está submissa dentro de sua função feminina, bíblica, né, ou da própria tradição, ela está debaixo de uma liderança, de uma hierarquia, dentro da sua função. Então, esse conceito cultural acompanha as mulheres do Oriente até o dia de hoje. Você pode olhar lá a região bíblica, a Palestina, você pode olhar Israel, você pode olhar a faixa de Gaza, você pode olhar, enfim, inclusive nesta época, na própria Ásia Menor, que inclui a região dos Coríntios, também assim se vestia com essa influência cultural, né? Então ele parte do argumento cultural de que uma mulher vestida sem a cobertura na cabeça, Isaías fala sobre isso no capítulo 47, quando Deus fala que traria vergonha, comparando Judá com a mulher, né, que ela seria despida, os seus enfeites do tornozelo, os seus enfeites do punho, os seus enfeites dos brincos seriam arrancados e o seu véu seria tirado, no sentido de que Judá seria humilhada, né, diante da Babilônia. Então, veja que é uma cultura milenar nas mulheres do Oriente. Esse tipo de vestimenta denunciava a sua moral, né, a sua fidelidade, seja ao marido, seja ao seu próprio pai, denunciava uma mulher de conduta ilibada, de uma conduta exemplar, né, e feminina. Então, a caracterizava como uma mulher idônea. Ao tirar o véu, agora sim, num contexto religioso que está se aplicando aqui, né, ela está dizendo que é independente de qualquer tipo de liderança religiosa sobre ela. E isso, Paulo, de forma alguma, eu estou esquecendo as palavras, aprovava, porque ele já diz no verso 16 que não é de costume das igrejas. Ou seja, não era proibido, isso que é interessante, a mulher profetizar ou proclamar ali a palavra. Isso está no versículo 5. Não era proibido para a mulher orar, que nós encontramos isso também um pouco mais adiante do texto. Mas, se ela assim o fizesse descaracterizada do seu véu, assim ela não poderia trabalhar, porque não era prerrogativa da mulher liderar nem o lar, nem ministério, enfim, nem mesmo os trabalhos, as questões profissionais. Exatamente porque na questão teológica há uma ordem, na questão criacional há uma ordem, na questão cultural há uma ordem ética na época, né, e que também trazia o significado de moralidade, de conduta ilibada, de reverência, de saber o seu lugar e a sua função devida que foi dada a ela, tanto biblicamente quanto de maneira cultural. Então, note, meus irmãos, que o que Paulo está fazendo aqui é mais do que alguns, mais não, é totalmente diferente do que alguns possam apontar como um Paulo machista, né? Ou como um Paulo contra, né, as mulheres, ou que quer ver as mulheres como subservientes. Não, Paulo está preservando essa mulher dentro do princípio que ele traz no capítulo 10, por isso eu comecei a ler do capítulo 10, lá no versículo 33, porque ele não busca agradar a si mesmo, mas aos outros. Então, esse era um princípio cristão que deveria reger tanto homens quanto mulheres. Então, esse tipo de conduta, né, iria preservá-la na sociedade, seja dentro
da própria vida religiosa e cultural. Não era proibido que ela falasse, que ela proclamasse, né? Desde que isso fosse dado ou permitido por um homem, líder da congregação, líder de um grupo caseiro, que era muito comum nessa época, eles falarem de Jesus nas casas. Não era proibido que ela orasse de forma alguma, desde que, né, ela estivesse sob uma liderança, seja ali do seu marido, seja ali daquele irmão que estava ali como líder daquela determinada sinagoga ou determinado grupo de oração em alguma casa. Então, Paulo está trazendo aqui um argumento teológico, um argumento cultural, aliás, um argumento teológico, um argumento da criação e um argumento cultural para preservá-la. O Vinícius colocou alguma coisa aí, eu não consegui ler, Vini. Duque? Oi. Você escreveu qualquer coisa aí que foi muito rápido, eu não consegui ler. Ah, Muito tá. pequeno. É que eu escrevi lá que eu tinha visto um estudo dessa passagem e falava que era costume prostitutas cortassem o cabelo Sim, e ficassem sem o véu, e que então, Paulo queria protegê-las, né? Até mesmo como você falou. Então, esse argumento, na verdade, já foi meio que já caiu por terra. Quando você vai para as literaturas mesmo, sejam gregas, sejam judaicas, da própria época, nem literaturas muito bíblicas, né? Nem literaturas referentes à Bíblia, às Escrituras, né? Cerca de 90, 95%, né? Eles tratam essa questão mais como a reverência da mulher e que não tinha a ver com essa questão de prostitutas que raspavam o cabelo. Quando você olha para as prostitutas romanas, por exemplo, elas deixavam os cabelos aparecendo, cheios de brincos e adornos, né? As mulheres gregas também, que priorizavam o corpo, né? A nudez do corpo, também gostavam da demonstração do cabelo, que é a extensão do corpo e a beleza do cabelo, a estética, né? Então, meio que é muito incerta essa afirmação, né? Agora, quando a gente parte para o todo da tradição realmente judaica, né, e desta região que Paulo está falando, do Oriente, enfim, era muito comum as vestimentas que denunciavam a mulher, né, como uma mulher reverente, como uma mulher moral, como uma mulher idônea, trazendo sobre si esta cobertura, seja do pai, né, diante do pai, o véu, ou seja, diante do próprio marido, o véu, né, ou da própria liderança das sinagogas, da liderança dos grupos caseiros, que eles faziam muito. Então, a esta mulher, ela poderia sim atuar, né, desde que demonstrasse tal conduta, por causa da ordem teológica, por causa do argumento da criação, né, que Paulo sempre cita esses argumentos, né, e também por causa da questão cultural. Entende? Então, é nesse sentido que Paulo traz aqui. Tanto é que não era uma prática apenas referente à igreja de Coríntios. As igrejas de Deus, Paulo usa isso aqui no verso 17, 16, também assim o faziam. Note que não é um problema das demais igrejas, é a única carta que Paulo vai tratar isso. Aqui existe uma possibilidade, na verdade, de uma interferência do liberal, irmãos, que crescia muito em Roma, essa questão da liberdade, entre aspas, da mulher. O feminismo não é de hoje, tá? Não foi Simone de Beauvoir que veio com essa ideia feminista. Ela simplesmente veio puxando lá de trás esse partido libertário que se havia em Roma, nascendo na época entre as mulheres, que elas queriam a liberdade sexual, né, de expressarem de qualquer maneira, né, e também a questão, a liberdade para o divórcio, não se contentando com o parceiro, podiam trocar. Mais ou menos esse tal, entre aspas, amor livre que se tem hoje, já é desde lá de trás, né? Então, existe uma ideia de que possivelmente essa preservação da mulher aqui no texto
estivesse arrolada a essa conduta libertina romana. Porém, né, também é um pouco questionável, porque Roma distava demais de Corinto, né? Era muito longínquo, não sabe-se se essa cultura correu tão rápido a ponto de chegar ali. Bom, fica aí uma incógnita. Fato é que esta atitude de Paulo é uma atitude de preservação da mulher. É por isso que as mulheres aqui não lideravam. O Batista também, seja presbiteriano, Batista Nacional ou o próprio Batista brasileiro, as igrejas metodistas, as igrejas reformadas em si, trazem esse conceito de que, sim, a mulher pode exercer ministérios, né? Tem essa liberdade de ensinar, de ajudar, de cuidar, de auxiliar, sem que esteja à frente do trabalho como um todo, porque sobre ela há uma cobertura, e a cobertura é masculina por causa da ordem teológica, por causa da ordem da criação, por causa da ordem cultural. Bom, até aqui nós vimos esse argumento cultural, e eu queria que você lesse comigo, dentro disso, lá no 1 Coríntios capítulo 11, verso 13, ainda dentro do argumento cultural. 1 Coríntios 11, verso 13. Julgai vós mesmos. É adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Então, novamente, a mulher poderia profetizar, como no verso 5, a mulher poderia orar, no capítulo 13, nas sinagogas ou na reunião, né, dos grupos que ali estavam, desde que, né, a sua cabeça estivesse coberta, no sentido que ela está debaixo de uma liderança, de um pastoreio, né? Então, aqui ele diz, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Então, aqui ele não somente reforça o argumento cultural, mas também ele traz em si um outro argumento importante aqui. Ele traz o argumento natural. Esse natural não é uma questão fisiológica, tá? Não é uma questão da natureza, assim, do verde, dos matos, dos pássaros, não é uma questão fisiológica, mas esse argumento natural, ou não é da própria natureza, que ele cita no versículo 14, é no sentido da observância, de modo geral, da própria cultura, da própria tradição. Novamente, note, irmãos, Paulo começa a entrar nesses argumentos desde o capítulo 10, versículo 32 e 33, para que não sejamos tropeços, para que não venhamos a agradar a nós mesmos. Ele está dentro desse argumento, para sermos imitadores de Cristo, assim como ele é, né? Então, ele está trazendo esses argumentos, pontuando para que esta prática, né, fosse consertada na igreja do Coríntios. Então, aqui ele usa o argumento agora, o argumento natural, né, que ele traz uma observância, de modo geral, dos arredores, do que acontece comumente na sociedade. Lembrando, irmãos, que isto aqui é uma cultura do Oriente. Existe também outras culturas interessantes, em alguns lugares da Rússia, por exemplo, que os homens, na Bíblia, né? Na Bíblia também Paulo fala, para que quando os irmãos se encontrassem, saudassem com ósculo santo, é um beijo no rosto. Graças a Deus que a nossa cultura aqui é diferente, né? Por exemplo, em alguns lugares da Rússia, os homens não somente beijam no rosto, mas dão até um selinho. Tomara que não atravesse tanto assim a cultura e chegue até nós, né? Já não é a cultura nossa, cultura ocidental. A cultura ocidental é o quê? Dar as mãos, dar um abraço, né? As mulheres têm esse costume, às vezes, de beijar o rosto, não é? Essa é a nossa cultura. O que deve permear dentro dessa questão cultural é o princípio. Quando Paulo está falando para beijar com o ósculo santo, dar um ósculo santo, né, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de andarmos juntos, de sermos um, de sermos irmãos, de sermos família,
de nos saudarmos uns aos outros, de cumprimentarmos uns aos outros, né? Esse é o princípio, tá? Então, aqui, voltando ao texto, nós temos uma cultura que se aplica à época e à vida dos irmãos que estão no Oriente. Até hoje, em muitos lugares lá, essa prática, né, ela existe. Tá? Isso não é... Note, então, que nós estamos falando aqui, a essência do que Paulo está trazendo aqui é muito mais do que véu ou sem véu. Ele está dizendo de questões teológicas aqui. Ele está dizendo de questões hierárquicas. Ele está dizendo aqui da diferença entre homem e mulher. Ele está trabalhando aqui o papel do homem e o papel da mulher. Note que, assim como a mulher tem um padrão de vida dentro da cultura cristã que vemos aqui da época, o homem também. Né? Ele fala aqui que o homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, né, ele está tirando a honra que dá a Cristo, que Cristo é o seu cabeça. O homem que cobre a cabeça, ele está fazendo um papel de mulher. A mulher que a descobre está dizendo assim, bom, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de homem nenhum, eu não dependo de marido nenhum, eu não estou submissa a ninguém, eu faço por mim mesmo. Né? Também é reprovável, tanto um quanto o outro. Né? O princípio que deve ser considerado aqui é exatamente o papel de cada ser humano, do homem e da mulher, no aspecto cultural. Não é aqui se veste calça jeans, se põe véu, se tira véu. O véu em si aqui nada é, mas o princípio é que prevalece. O princípio que é importante nos atermos, que está sendo ensinado aqui. Note, então, depois ele vai dizer aqui no versículo, depois desses 4 argumentos, né, muito bem salientados aqui, no versículo de número 8, ele fala, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Aí, ele diz assim, tampouco, versículo 9, o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Isso em Gênesis capítulo 2 deixa muito claro. Aí no versículo 10, portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça, por causa dos anjos. Aqui fica meio estranho, né, quando ele chega nesse momento. O que tem a ver os anjos? Entra os anjos aí do nada no texto, né? Paulo está dizendo assim, olha, se você não é capaz de levar em consideração a reverência ao marido, a reverência ao líder religioso, ao líder da sinagoga, ao líder da casa aí onde vocês se reúnem, leve pelo menos em consideração a presença dos anjos, ou seja, a presença dos céus no lugar onde vocês se reúnem, porque onde estão 2 ou 3, ali está o Senhor, ali está a manifestação dos céus naquele lugar. Né? Então, é nesse sentido que ele diz a mulher, de tão importante ele salienta, né, a postura, tanto do homem quanto da mulher, na atividade cultural. Então, ele fala, se você não é capaz de olhar a ordem cronológica, olhar o argumento teológico, olhar o argumento da criação, olhar o argumento cultural, né, cubra-se pelo menos entendendo que este ambiente que vocês se reúnem para culto é um ambiente onde Deus está presente, onde os céus estão abertos sobre aquele lugar. Né? Ele apela para essa questão sobrenatural e espiritual de um ambiente de culto. Aliás, isso muito nos ensina, não é mesmo, irmão? Se nós formos avaliar hoje a nossa cultura, né, nós temos os pastores de calça agarradinha, nós temos as mulheres com os decotes até o joelho, não é mesmo? Essas coisas, quando nós olhamos para isso, nós precisamos também pensar no argumento teológico, no argumento criacional, no argumento cultural e no argumento natural. Né? Cabe este tipo de conduta dentro da igreja? Não é mesmo? Nós temos que questionar. Será que a gente pode entender que quando estamos cultuando, não tem só pessoas ali, mas há um ambiente ali onde Deus está ali naquele lugar.
né? Então, nesse sentido, Paulo chama a atenção dos irmãos e das irmãs. Versículo 11. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem depende da mulher. Ou seja, existe os papéis diferentes, mas que em si eles se entrelaçam. Se cada um estiver no seu devido lugar no corpo de Cristo, o corpo de Cristo será funcional. Ele vai tratar um pouquinho sobre isso mais à frente, quando ele entrar no contexto da festa do amor e da ceia, né, que é neste capítulo, e depois no capítulo 12 sobre os dons e capítulo 14 sobre os dons. A importância da funcionalidade de cada irmão e reconhecer o seu devido lugar dentro do corpo de Cristo. Se cada um estiver no seu devido lugar, sabendo quem são, né, tendo noção da autoridade de Cristo, da autoridade daquele que está ali como líder da comunidade, ou a liderança daquela comunidade, se cada um estiver no seu devido lugar, o corpo funciona e funciona muito bem, e funciona da maneira que precisa ser e acontecer, né? Versículo 12. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Bom, é provável que Adão não tinha um umbigo, né? Porque ele não nasceu de mulher, foi criado por Deus, né? Mas a partir de Eva, todos os homens aí, né, vieram. Então ele faz ele traz esse apaziguar aí, né? Entre homens e mulheres que estavam chocando nessa questão de função e autoridade. E aí ele diz aqui: julgai vós mesmos, né, é adequado, né, que ore a Deus com a cabeça descoberta, ou não vos ensina a própria natureza, que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra, e que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isso para ela é uma glória, pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Então, tendo essa consciência de que cada um tem o seu papel, o seu lugar, a sua função, né, na vida eclesiológica, na vida da igreja, o corpo será sempre funcional, sempre trazendo o argumento maior, né? Além ali do teológico, mas como ele inicia ali no capítulo 10, 32 e 33, ele diz: olha, eu não vou procurar, né, a minha própria satisfação, mas eu quero viver para que o outro, então, né, seja salvo, seja edificado. Por isso, sejam meus imitadores, como eu tenho imitado a Cristo, imitem-o também. Né? Então, ele chama a consciência cristológica, ele chama o crente aqui, o homem e a mulher, ter uma consciência de Cristo. Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Então, o homem é o cabeça, né, da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Pronto, resolve a questão. Todos, cada um no seu lugar, cumprindo a sua função adequada no reino de Deus. Deu para entender, irmãos, esse trecho do capítulo 11? Depois ainda nós temos que ver o capítulo 17. Eu achei que ia dar para se estender para o 12, mas não vai dar para estender para o 12 por causa do nosso tempo. Tudo certo, irmãos? Deu para entender aí? Lembrando que argumento teológico, argumento da criação, argumento da cultura e argumento natural. Belezinha? O pessoal está dando jóia aí, acho que todos entenderam. Gente, vamos lá então. Vou pegar uma caneta, uma folha aqui. Tem pedidos de oração aí, pessoal? Se tiver, pode falar já. Eu tenho. Manda aí. Eu quem, Daniel? É que a oportunidade que meu pai tá tendo, que dê certo, que nada possa atrapalhar ele. Deixa eu só escrever aqui, Dani. É que amanhã que ele vai ver o visto, né? Não mais, agora vai ser daqui, acho que dia 10 do mês que vem, sei lá, vai ser não nessa semana, na outra. Acho que é quarta-feira da outra semana. Ah, o visto vai saber se aprovou o visto só na quarta que vem, é isso? Então ele vai fazer o teste lá do visto. Tá.
Vou pôr aqui o visto. Eu também tenho. Arthur? É, Pode falar, Arthur. pela saúde do meu avô. O que eu vou ter? Fez uma cirurgia lá na perna, eu acho. Cirurgia na perna? É, Eita. Como ele chama? José. É o vô lá do Mato Grosso? É, Do Paraná. do Paraná. Ah, do Paraná. No Mato É. Grosso, o que é? É tio ou vô? O que é lá? Seu pai. Eu vou do meu pai. Ah, do lado do seu pai, tá certo. Esse aqui é do Paraná. Tá certo. Vamos orar por ele, sim. Valdir também. Tenho também pelo Valdir. É um amigo do meu pai. Da Naíde. Não. É, Da Naíde? é. É? Vamos orar sim. Hoje nós oramos por ele lá no culto de oração. Valdir e Anaíde, né? É. Mais pedidos aí, pessoal? Aproveita aí para nós orar. Eu quero colocar do meu vô. Ele vai fazer um cateterismo. Cateterismo. Aí, pedir oração para ele. Quando? Daqui a uns dias? Como é que tá isso aí? Hoje mesmo ele vai fazer. Ah, ele vai fazer hoje. Vai fazer hoje. Nossa. Pô, já está internado, então, já. Sim, ele já está internado já faz uns 2 dias. Nossa. Mais pedido. Como ele chama, Laura? Luiz, Mais pedidos aí, pessoal? Manda aí. Não mais? Então tá bom. Deixa eu dividir aqui as orações. O Sérgio. Sérgio. Opa. Ora aí, então, essa questão do visto do pastor André aí. Ele está vendo um visto aí para a Flórida, tem uma oportunidade de trabalho lá, né? Sim. E tem que ter essa aprovação, né? Senão, aí não dá mais certo. Bom, põe essa causa aí diante do Senhor, tá bom? Beleza. Aí, vou pedir aqui o Duque. Duque, ora então pelo avô do Arthur, que é o seu José, e também aproveita a hora pelo avô da Laura, que é o seu Luiz. José e Luiz. O José, que fez lá a cirurgia da perna, né? Com a recuperação. E o Luiz, cateterismo, que ainda vai ser feito. Tá bom? E aí, deixa eu pegar aqui. E aí, deixa eu ver. Eu vou pedir para Laura orar pelo Valdir, que está lutando aí com câncer, né? E pela esposa, Anaíde, para a alma dela, né? Ser apacentada, as emoções ali sendo controladas. pastor, Foi? só um ressalvezinho. Será que eu posso ficar de fora só porque eu tô com pessoas aqui perto de mim? Ah, tá. Não, tudo sem Só problema. por causa disso que eu tô fazendo uma unhazinha aqui e tô prestando Ah, atenção. tudo bem. Fica Tá bom? tranquilo aí. Vai errar na unha aí, fica ruim. Deixa eu pegar aqui então. Quem ainda está aí, gente, para orar? Noemi, você está aí, filho? Já me saiu. Saiu? Tem eu. Dani, então vai você, Dani. Ora então pelo Valdir, tá? E pela Naíde. Tá bom, meu irmão? Fechou. Vamos lá, eu acho que é o Sérgio que começa, depois o Duque e depois você, Dani, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Obrigado, Senhor, pela palavra do Cassiar essa noite, a última desse semestre. Que o Senhor continue preparando aí as próximas aulas para que a gente venha aprender e compreender mais da sua palavra. Queria colocar aqui, Pai, o nome do pastor André, que está lutando para conseguir um visto, né? Ele já conseguiu tirar o passaporte, agora está buscando conseguir um visto
para uma oportunidade de emprego nos Estados Unidos, né, fora do país que a gente mora. Que o Senhor tome à frente de tudo. Sabemos que o processo é bem complicado, bem demorado, e qualquer complicação pode levar a um bom tempo aí de espera novamente. Mas o Senhor sabe das ambições dos nossos corações, o Senhor sabe o que ele precisa, para que ele está fazendo isso. Que o Senhor tome à frente de toda essa situação, que ele tenha êxito aí em todo o seu percurso. Amém. Amém, Senhor Jesus. Agradeço por esse momento aqui. Eu coloco também a vida do José, avô do Turzinho, Senhor Pai, que fez uma cirurgia, talvez na perna. Eu coloco a vida dele nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha trazer restauração, para que ele tenha uma boa recuperação, Senhor Pai, para que não saia com nenhuma complicação, Pai. Em nome de Jesus, esteja cuidando da vida do avô do Turzinho, Senhor Pai. Em nome de Jesus, também coloco, Senhor Pai, a vida do Luiz, avô, Senhor Pai, da Laura. Coloco o procedimento que ele vai fazer, o cateterismo, Senhor, para que possa ocorrer tudo bem, Pai, para que não venha trazer nenhuma complicação e seja qual for o motivo dele estar fazendo esse procedimento, Pai, que os médicos possam encontrar o que pode estar acontecendo, que ele pode melhorar também, Senhor Pai, acima de tudo, e venha restaurar, Senhor Pai, todo o físico, todo o espiritual. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu coloco a vida do Valdir em tuas mãos, com qualquer que seja o problema que ele está, Senhor. Peço que o Senhor cuide dele, que o Senhor faça com que ele fique bem nesses dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Eu reuni com os meus irmãos aqui, ainda que à distância, online. Mas, ó Deus, o fato de estarmos juntos, Pai, orarmos uns pelos outros, ouvirmos a Tua palavra, isso nos traz uma conexão, ó Deus, com o céu, com o Teu reino, com a Tua vontade. Obrigado por nos ensinar mais um pouco, mas também essa palavra nos traz um ponto de referência e um ponto, Deus, de análise, para sabermos também em relação a como nós temos tocado a nossa vida no sentido de sermos igreja, ó Deus, as nossas funções, se temos cumprido, ó Deus, como está a nossa vida em relação, ó Deus, à nossa própria liderança, como está, Senhor, a nossa vida nesse conhecimento, ó Deus, que Paulo nos traz aqui sobre sermos imitadores de Cristo, sobre a abnegação de si mesmo, para que o outro, Senhor, seja-lhe salvo, seja edificado, Senhor. Nos traz esses questionamentos hoje no coração, ó Deus, e também promove uma transformação em nós. Ó Deus, obrigado pelos meus irmãos. Eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre cada família que eles aqui estão representando neste momento. Ó Deus, visita os seus lares, seus parentes, pais, avós, tios, irmãos, marido, esposa, filhos. Toca com o teu poder, com a tua graça. Se necessário, ó Deus, a intervenção sobrenatural para uma cura, a necessidade de fechar ou abrir uma determinada porta em uma determinada área da vida, nós colocamos aos seus cuidados, Pai. Tu sabes, o Senhor conhece. Ó Deus, portanto, esteja tocando os meus irmãos e abençoando suas vidas. Obrigado, Senhor, pela semana que até aqui o Senhor tem nos dado. Partimos, ó Deus, se o Senhor assim nos permitir, para uma quarta-feira, ó Deus, nos trabalhos específicos, ó Deus, com as decisões a tomar, que o Senhor seja para nós a direção, que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, nos livre da conduta do mal, da influência do mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, e nos leve à oração, nos leve à meditação da Tua palavra. Abençoe os grupos pequenos que ainda teremos nessa semana, os cultos. Nós oferecemos ao Senhor. Teremos aí, ó Deus, no final de semana, o culto das mulheres. Que seja ali uma bênção, que seja derramado o Teu Espírito Santo ali. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Que o nome seja glorificado, Pai. Obrigado, ó Deus, por este momento tão precioso. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, então lembrando, ó, hoje nós finalizamos o primeiro semestre do Classe A, nós